Olá, pessoal! Continuando nossos estudos com o Air Mode, me chamo Leonardo Roinaski, sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Nessa aula, continuaremos a nossa execução, né? E para rodar o modelo Air Mode utilizando a plataforma Easy Air Mode que eu desenvolvi. Na aula passada, a gente estudou um pouquinho como executar o AirMatch, né? Pela plataforma. E hoje eu abordarei um pouquinho sobre o AirMap, como executar esse pré-processador de terreno e também como executar o próprio AirMode na plataforma. Vamos lá. Agora chegou a parte em que temos que executar o AirMap. Vamos lá. Nessa etapa, trabalharemos exclusivamente com a execução dele utilizando o desktop, certo? Não rodaremos ele na plataforma porque demora um certo tempo para a gente executar. Ok? Vamos lá. Então, o primeiro passo, né, para executar esse programa, então a gente já sabe aqui, né, que tem o Easy AirMap, né? E a fonte dos dados, então, é o Earth Explorer. Você pode clicar com o botão direito e abrir uma nova aba, né? Eu já abri aqui o meu. Você vai precisar também de um login e senha, certo? Precisa então se cadastrar no site do Earth Explorer. E aqui você pode coletar diversos dados. É um site muito útil, né, para sensoriamento remoto. Como a gente está fazendo com Florianópolis, né, eu vou pensar numa grade de receptores, né, que cobre aqui essa região. Então eu posso selecionar, né, qual que é o local onde a gente quer buscar esses dados, certo? Então, o que eu posso fazer aqui? Um polígono, né? Então, eu vou adicionar coordenadas, ou então eu posso clicar no mapa e fazer um recorte, né? Então, veja então como é que eu vou fazer. Vou fazer um recorte assim. Abrange toda uma região. Peguei uma área muito grande, né? Mas a gente usa assim para facilitar a nossa vida. Agora, e como exemplo, né? Você pode otimizar a sua área. Depende do seu domínio de modelagem, claro. Então, eu vou lá e busco datasets, né? E eu posso selecionar quais são os datasets que eu quero. Como eu falei para vocês, a gente está interessado, né, na parte de elevação digital, né? Então, vai aqui, elevação digital, e tem aqui um link, né? SRTM. Então, eu vou lá e seleciono aqui, né? SRTM, 1 arco por segundo global. Esse é o dado que a gente quer. Beleza? Aí o que eu posso fazer? Result. E ele foi lá e selecionou quais são os dados que eu encontro para essa área selecionada. Ok? Então eu vou baixar todos esses dados. Em formato GeoTIFF, lembrando. Salvo o arquivo, né? Por enquanto ele vai para os downloads, mas a gente vai colocar na mesma pasta da nossa simulação. Salvo tanto esse como os demais. Eu coloquei todos os dados que eu fiz o download do SGS aqui nessa mesma pasta na área de trabalho que eu criei para o Emoji. Então todos os arquivos estão aqui. Então agora é o momento de a gente ir lá na plataforma Easy Emoji, né? Muito bem, a gente fez o download, então clica em cima, né? Easy AirMap. O autor, né? Flagpole, certo? Definição do flagpole. Flagpole significa a altura onde a gente quer calcular a dispersão dos poluentes. Isso é em metros, tá? 1,5 é a altura média do nariz, certo? De um ser humano. Então a gente coloca aqui 1,5. A zona, no caso, o TC, né? A correção para o tempo, né? No caso aqui em Florianópolis, -3, né? E a zona UTM,
que é 22. Aqui a gente pode descrever, aliás, colocar, né, utilizando o browse, quais são os arquivos do SRTM que a gente quer colocar para calcular para criar essa nossa grade, né? Então, vou no browse, entro lá na pastinha, seleciono o arquivo 1, seleciono o arquivo 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a plataforma permite que você inclua 6 arquivos do SRTM. E aqui você precisa definir qual que é o centro da sua grade, ok? A gente precisa verificar se essa grade, qual o local que a gente vai colocar essa grade, e ela precisa contemplar as fontes, certo? Essa grade precisa contemplar todas as fontes do domínio e não pode violar, né, as fronteiras, né, desse arquivo SRTM. Lembrando que cada arquivo SRTM tem 1 grau por 1 grau, né, de tamanho, né? Então a gente colocou esses 6, né, uma grande cobertura. Claro que vocês podem selecionar 2 ou 3 arquivos para o domínio de vocês, conhecendo exatamente qual é o tamanho que vocês querem colocar, né? E é interessante que vocês podem regular então e selecionar um ponto ótimo, não precisa fazer download de diversos arquivos SRTM como eu fiz. Mas enfim, estou usando o caso mais conservador. E vocês podem então definir o centro dessa grade, e a partir do centro dessa grade vocês definem o número de receptores. Então aqui é o centro da grade, né, em XY, UTM, tá? Número de receptores que eu quero, né? E qual que é a distância, o espaçamento entre esses receptores. Nesse caso está como 500 metros, e o centro da grade colocado aqui. Geralmente o centro da grade é bem centrado na fonte de vocês. No meu caso, esse é o centro da minha fonte, ok? Então eu vou fazer o upload. Assim que o upload for feito, então aparece essa mensagem, né, que foi feito o upload. E vocês conseguem ver aqui, né, que foi feito mesmo. Então, uma das ferramentas que a gente pode obter aqui, então, é o aemap.imp. Então, clicar com o botão trocado e abrirei numa nova janela. Veja que aqui a gente tem todas as informações, certo? Então, tem SRTM1, 2, 3 e por aí vai. E as declarações, então, para a criação da nossa grade cartesiana de receptores. Beleza? Então, a gente pode, então, salvar, né, esse link como, botão direito, né? E a gente salva, né, com todos os arquivos aqui, e a gente salva dentro daquela nossa pasta aemode. Salvei. Beleza? Veja, então, aemap.imp foi enviado para aquela pastinha lá, né? Eu posso ver também a minha grade cartesiana no mapa, para ver se tudo está certo, né? Veja então que a minha grade então está em verde e os domínios do meu SRTM são esses 6, né? Então, na verdade, eu preciso de 2 e eu peguei 6 domínios do SRTM, né? Então, foi um exagero. E minhas fontes estão ali dentro. Então, eu consigo, né, contemplar todas as fontes. Eu tenho os arquivos SRTM que contemplam essa minha grade, então eu estou ok, né? É claro que se eu usar mais arquivos, na execução do IMAP, mais tempo ele vai demorar. Então você pode otimizar e remover aqueles arquivos do SRTM que não serão utilizados, como esses 4 aqui, ok? Bora lá. Voltando, então, fiz o download, né, do imap.imp e coloquei lá. Então, se eu quiser rodar dentro do meu desktop, então eu acesso aquela pastinha, né? Está aqui. Só que eu preciso fazer uma adaptação. A adaptação é o seguinte: esses arquivos aqui, né, no meu imap.imp, eu vou abrir, então clicando 2 cliques aqui no bloco de notas, colocando aqui no lado.
Vejam que nesse imap.imp está aqui, ó, os nomes dos arquivos está strm1, srtm2, 5, 4, 3, 6, né? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esses nomes aqui por esses aqui, certo? Então eu vou pegar aqui, né? Vou copiar esse nomezinho, copiar e vou colar lá. Ele é .tif, tá? Então está certa a extensão. Então eu só colo o nome dele mesmo, a extensão permanece. Novamente para esse, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Então eu coloco todos os meus arquivos SRTM só colando aqui dentro, né, e substituindo, e logo aplico, né, salvo aqui as alterações. Fecho isso, né, estou ainda na minha pasta, né, e agora eu preciso do programa, né, AEMAP. Então eu vou lá baixar esse programa. Na página da DPA a gente baixou o AEMAT, né. Vou voltar aqui nessa página e vai aparecer, né? Estou de novo na página do iMode. Então clico aqui, né? AEMAP e busco o executável para 64 bits. E faço o download, né? Salvo. Eu peguei o arquivo dos meus downloads e coloquei aqui, né? AEMAP.executável, underline executável, e vou extrair aqui a pasta do AEMAP. Então está lá o nosso arquivo do AEMAP, né? Aqui dentro. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou executar, né? Então eu estou na pasta certa já. No meu prompt de comando eu tinha feito isso antes. Então eu estou aqui. Para executar o AEMAP, então eu aemap.exe e ele começa a executar. Ele demora um tempo, as simulações com o AEMAP, então esperem que algumas horas, né, demora para executar o AEMAP. Ao terminar a execução com o AEMAP, vai aparecer essa telinha, né, onde executou para todos os processou para todos os receptores, né, e o arquivo recept.row foi criado. Aí vocês podem checar na pasta de vocês, né, que esse arquivo aqui foi criado. Agora eu vou dar uma dica, né, para vocês, para que não tenha problema depois na execução do iMode. Os arquivos, às vezes, do SRTM, eles têm locais onde não existe medição. Principalmente onde tem baixa cobertura, como é o nosso caso aqui, né? Então tem pontos onde não tem essa medição, no caso, o dado, né, da topografia. E eles colocam como dado faltante naquele arquivo. E o AEMAP, então, quando ele vai tentar encontrar aquela, na verdade, a elevação do terreno naquela determinada posição, ele pode ser que ele acuse, né, que não existe. E ele vai colocar um indicador de erro ali dentro. Só que esse indicador de erro, o iMode ele não entende. E se vocês tentarem executar o iMode, vocês não conseguirão. Apresentará um erro, certo? Eu vou apresentar para vocês. Então eu vou abrir o arquivo recept.row, né, que é esse aqui. Abrindo ele, vocês conseguem visualizar, por exemplo, as elevações, né, para cada ponto de receptores. No caso, eu tenho o receptor 1 aqui, né, as elevações do receptor 1, receptor 2 e por aí vai. E a grade cartesiana aqui, né, que é chamada então de cart01, que foi criada. E depois esse hill aqui, né, que é justamente para o cálculo daquela altura crítica que eu tinha mencionado lá, né, onde a pluma pode colidir no terreno. Bom, os indicadores de erro, se vocês navegarem, né, vai ser muito difícil vocês procurarem isso manualmente, né, mas é possível.
farei aqui com vocês só esse exemplo onde eu tenho uma grade de receptores com poucos receptores, né? Razoavelmente. Então vejam que aqui eu encontrei um, onde é um valor negativo, né? Então o que eu preciso substituir? Não é a maneira mais correta. O correto seria a gente preencher com um valor plausível de uma outra base de dados, né, para aquele determinado receptor. Mas aqui é para a gente verificar se o modelo vai rodar ou não, né? A gente vai substituir por zeros, né? Então eu vou copiar esse cara aqui, né, e vou pedir para ele substituir no próprio bloco de notas, certo? Eu substituirei e eu vou copiar por zero aqui, ó, no mesmo tamanho desse cara, né? Copiei, colei. Então, a mesma coisa que eu já tinha feito esse procedimento no bloco de notas. Então, eu peço para substituir tudo. Ok? E ao invés de vocês perderem o arquivo original, salvem como recept2. Não esqueçam de alterar aqui para todos os arquivos para vocês não terem problemas com a extensão. Em muitos casos, quando a gente esquece de fazer isso, vocês colocam aqui recept.row, né? E esquecem de fazer isso e deixam aqui, né? Ou seja, fazem assim, vai ser recept.row.txt. Isso é um problema, vocês podem se perder. Então, botem todos os arquivos e criem sua própria extensão, né? Row, ok? Salvei e deixei. No iMode, essa comunicação entre os arquivos ele é crucial. Então, os nomes dos arquivos importam, né? Importa muito, porque é esse o nome que está lá no iMode imp. E a gente precisa encontrar ele dentro da mesma pasta onde está o executável do iMode depois. Então, é um pouco chatinho essa manipulação, né, com os arquivos para execução do modelo. Então, vocês precisam cuidar bastante disso, tá? Fechei, ok, estou na pasta, então foi criado o recept2. Beleza, então estamos aqui, né, Easy iMode, então vocês podem clicar aqui, ó, Run iMode Run, ou seja, vamos rodar ele, né, Leonardo Roinaski, no caso o meu autor aqui, Léo Roinaski, né, a data que estou postando, né, eu vou colocar para fontes pontuais o título, pode ser, e eu vou buscar, né, usando o browser, né, eu vou buscar o meu iMode imp, está aqui, né? O recept row, que é esse aqui, 2, né, que eu alterei, e o Meteor SFC está aqui e o PFL por último, ok? Então, PFL. Eu vou fazer o upload. Vejam que eu tinha um arquivo aqui antes, né? Que eu tinha feito a execução. Então eu posso deletar. E ele não existe mais. Então dentro da própria plataforma eu posso executar o modelo. Clico em Run. E ele leva algum tempo. Se a simulação não for muito grande, né? Se for uma simulação curta, ele não leva muito tempo. Ele leva um pouco de tempo para mostrar os resultados. Então, na plataforma, no máximo 5 dias, né, para a gente executar. Serve para quê? Para a gente verificar se realmente os arquivos estão funcionando. Se a gente escreveu esses arquivos de input de uma maneira correta, né? E se aquela pastinha que a gente criou vai funcionar. Então, praticamente como uma avaliação preliminar. Fechado? Aguardando o resultado, então. Aguardei o modelo executar. E essas mensagens de erro aqui, essas mensagens apareceram, né? E realmente processou tudo com nenhum erro. Lembrando que a gente fez aquela adaptação lá no recept.row e a gente criou um novo arquivo, né? recept2.row, eliminando os dados onde não, os pontos, né? Os receptores onde não tinha dado de elevação, né? De topografia do arquivo digital de elevação. Então aqui foram criados, né, todos esses arquivos aqui, o rank file, o plot file
download do Maxfile, todos esses arquivos aqui a gente pode fazer o download, por exemplo, do ranking. Se a gente clicar aqui, ó, com o botão direito, né? Aliás, com o botão esquerdo do mouse, já vai aparecer o ranqueamento das maiores concentrações encontradas durante o período de modelagem, né? E diz também o dia em que aconteceu e a posição geográfica. Então, as maiores concentrações, então tiveram 13 concentrações altas, né? Beleza, e a gente também pode verificar o output do modelo e a gente pode ver no mapa, ok? Então, essa funcionalidade, clicando aqui, a gente vê a pluma de dispersão. Então, vejam que as fontes estavam, né, nessa região. Provavelmente o vento soprou com maior frequência nessa direção e as maiores concentrações aconteceram por aqui. Percebam que essa é uma visualização bem básica, né, para uma análise preliminar, para saber se o modelo está sendo executado de maneira correta. Rodamos apenas 15 dias nessa plataforma agora, porque a gente estabeleceu isso lá no iMode.imp, aliás, 30 dias, né, que a gente rodaria apenas 30 dias. Né? Então, para rodadas curtas, isso funciona. E vai dar certo na plataforma. Mas se você quer rodar mais tempo, você precisa executar no desktop. Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho sobre os outputs do modelo, mas agora estudaremos como rodar o modelo no desktop. Se quisermos executar um modelo com uma janela, né, de modelagem período mais longo, a gente precisa colocar, né, todos os arquivos dentro daquela pasta e executar no nosso próprio desktop. Então eu ensinarei para vocês. Basta que a gente faça o download do executável do iMode e coloque naquela pastinha. Então vamos procurar. Lembrando, né? Estamos na página do Scrum, iMode aqui, e a gente vai para baixo para baixar os executáveis e a gente está aqui, ó. A gente pega então a última versão do modelo, né, para 64 bits, salva como, faz o download, aguarda e coloca naquela pastinha que estávamos, né? O arquivo zipado. Muito bem, peguei o arquivo zipado e coloquei aqui dentro, né? Busquei dos downloads e coloquei aqui. Vou extrair aqui essa pasta e o iMode ele já vai aparecer. Está aqui, né? O executável do modelo. E a gente já tem tudo. O iMode.imp, os receptores e os arquivos meteorológicos, né? E o executável do iMode agora. Então a gente vai fazer um teste e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona também a comunicação para vocês encontrarem os erros que o modelo pode apresentar. Muito bem, a gente estava na janela, né, no prompt de comando, né? Eu vou deixar o meu prompt de comando lado a lado com essa pasta. Lembrando que a gente já está nessa pasta, né? E vocês precisarem navegar para trás ou para frente, cd : vocês navegam para trás. Exemplo, né? Vocês voltam uma pasta, por exemplo, estou em desktop agora. Eu posso fazer cd iMode e estou aqui na pasta do iMode. Mostra todos os arquivos que tem dentro dessa pasta. Bom, como eu deszipei, né, fiz um unzip desses arquivos dentro dessa pasta, então tem bastante coisa aqui dentro, né? Muitos aqui eu até não sei o que é, mas se tiver aqueles arquivos que são essenciais para a execução do modelo, vai funcionar. Então, fiquem atentos à estrutura dessa pasta, né? E façam conforme esse exemplo que eu estou colocando aqui. Muito bem, para executar o modelo, basta digitar iMode.exe e Enter. Opa, veja a comunicação com o modelo, né? Aconteceu um erro fatal. Qual que é esse erro? A gente pode, então, navegar, né? Veja, então, a data de modificação dos arquivos. Vejam que foi criado um iMode.out aqui. Um arquivo out, né? Clica 2 vezes nele e vocês têm um mínimo, né, de conversa aqui com o usuário. Então, quais foram os erros fatais? Veja, então, que foi um problema com os receptores, né? Olha, mas por que eu tinha alterado? Mas quando a gente criou o nosso arquivo lá dentro da plataforma, o arquivo foi criado como recept.row.
e não recept2.row. Então a gente precisa fazer uma adaptaçãozinha se isso não executar, né? Então lembrando que a gente tem esse recept e tem o recept.row, né? O recept2, né? Se a gente entrar no imode.imp aqui, ó, vocês podem ver que o receptor está só recept, então está pegando o arquivo antigo. Vocês podem salvar sobre aquele arquivo original, né? Também dá certo, mas daí vocês vão perder a cópia original. Eu recomendo vocês alterarem aqui mesmo, se esse problema acontecer, claro. Então, recept2, salvo o arquivo de input. Agora, né, só façam isso se esse problema acontecer. E eu executo novamente o modelo. Agora sim, o modelo está executando os procedimentos, né, de cálculo. E aqui ele finalizou. Alguns arquivos foram criados, né, com um imode. E a gente vai aprender a interpretar cada um deles nas próximas aulas. Vejam então que foram criados os arquivos max, né? Então vou novamente na data de modificação, arquivos plot e arquivos ranking. Todos eles vocês podem abrir com o bloco de notas, tá? Vai lá, mais aplicativos, bloco de notas, e por exemplo, aqui a gente tem o ranqueamento das maiores concentrações, né, encontradas para aquelas simulações em cada data, em cada posição, XY, né? Muito bem, galera! Nas próximas aulas a gente vai estudar um pouquinho dos outputs do modelo, entenderemos um pouquinho mais, né, a modelagem e quais são os formatos que a gente pode estudar, né? Como avaliar, por exemplo, aquela pluma de dispersão, né? A abrangência do impacto. Quais são, por exemplo, os eventos que aconteceram às maiores concentrações? Qual a frequência de violação dos padrões de qualidade do ar? Tudo isso a gente tem como fazer utilizando o imode. Ok? Então, nas próximas aulas, a gente vai fundo nisso. Um abraço!